Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Já quero aproveitar e desejar uma semana de paz, de saúde para todos vocês e que Deus venha continuar, abençoando vocês com essa dádiva, com esse presente chamado saúde. É uma das maiores riquezas que nós temos aqui na face da terra. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: crer não é fazer. Esse é o tema da mensagem. Crer não é fazer. E a gente vai ver aqui uma passagem que o Cristo da carne estava ali diante do sistema religioso judaico. E a voz da religião judaica e de todas as religiões do mundo é perguntar ou é querer fazer algo. E essa pergunta, essa expressão falada pelo sistema religioso da época, do tempo de Cristo, foi perguntado ao Cristo da carne o que eles deveriam fazerem. Veja, em João, capítulo de número 6, versículo de número 28, eles vão fazer a pergunta e no versículo 29, o Cristo da carne vai responder qual era a obra que deveria ser feita, meus irmãos. É diferente do sistema religioso. Olha, o versículo 28, João capítulo 6, versículo 28, que diz assim: então lhe disseram, ou então em outra traduções diz, então lhe responderam, lhe perguntaram, vamos lá, então lhe perguntaram, né? Aqui está escrito aqui assim, então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Iau, de Deus, do Criador, do Soberano, do Pai Celestial? Veja, a fala da religião judaica da época de Jesus. Olha o que eles dizem. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aí agora o Messias, o Cristo da carne, vai responder, entendeu? Que não precisava fazer nada, meus irmãos. Nada. Olha a resposta do Messias. Jesus respondeu, Yahshua respondeu, Yeshua respondeu, como vocês queiram falar. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, esta é a obra do Pai. Vamos lá. Que creiais naquele que ele enviou. Glória. Vocês têm que crer em mim, naquele que me enviou. Olha o que a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Quem foi que enviou o Filho? Entendeu? Então veja, meus irmãos, o Cristo da carne deixa bem claro a obra que eles deveriam conhecer e fazer no modo de falar aqui, ou seja, volto a falar, corrigindo aqui, a obra que eles deveriam conhecer não era fazer nada, meus irmãos. A obra era crer naquele que Deus, o Pai, enviou, se referindo ao próprio Cristo da carne. Essa era a obra, a verdadeira obra que, no contexto de Cristo ali, daquela descendência, eles deveriam acreditar, eles deveriam seguir, era crer naquele que foi enviado. Entendeu? Então a expressão crer no grego é pisteu, eu não sei muito grego, mas é mais ou menos assim, tá entendendo? Então veja, que significa acreditar, confiar, entendeu?
vai muito além de um simples acreditar, entendeu? Vai muito além de um simples acreditar mental, entregar-se, ter plena confiança, entendeu? Depositar o coração em alguém ou em algo, acreditar que algo é verdadeiro. E o que Cristo ele veio fazer, a obra que ele veio fazer era verdadeira. A graça e a verdade estava nele, estava com ele. Então, entendeu, meus irmãos? Então, a salvação, a justificação, a reconciliação estava em Cristo. Ele era a graça e a verdade, estava ali. A graça e a verdade estavam ali, nele mesmo. Você vê isso em João 1,17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade através de Cristo. Entendeu? Então, a graça era suficiente, foi o suficiente para justificar o homem, para reconciliar, para salvar. Entendeu? Então observe que eles perguntaram ao Cristo da carne o que fazer para realizar as obras do Eterno, as obras de Deus. Entendeu? E aí Jesus ele responde, é crer naquele que ele enviou. Entendeu? Então, o Cristo da carne estava dizendo, a salvação está em mim, a reconciliação está em mim, a justificação está em mim. Não é por obra humana, não é fazer, é só crer. Era só crer. E não é crer para fazer, é só crer na obra que foi feita na cruz, no madeiro. Então, observem que até hoje é assim. O sistema religioso, evangélico, eles vivem de fazer algo para ser aceito, para ser reconciliado, para ser justificados, para serem salvos. Mas isso aí não está dentro do contexto da graça de Deus. Entendeu? Isso aí está fora completamente, isso é religião pura. Entendeu? Então, observe, meus irmãos, quando eu tento fazer algo para o Pai Celestial, eu estou barganhando com o Pai. Eu estou barganhando, eu estou anulando a graça de Deus. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Isso é barganha com o Pai. Isso é barganha, isso é anular a graça de Deus. Entendeu? Isso é profanar o espírito da graça, o entendimento, o evangelho da graça. Então, a resposta de Cristo, ele está dizendo aqui, é por graça. De graça e pela graça é só crer. Entendeu? Então veja, crer significa isso, conhecer, saber que o que já foi feito é o suficiente. E no contexto de Cristo aqui, quando ele responde ao sistema religioso judaico, entendeu? A obra ainda não tinha sido feita. Mas no nosso contexto, nós já nascemos com a obra feita, perfeita. Não existe mais nada para acontecer. Tudo já foi feito. Não é crer para fazer, é crer no que já foi feito. Saudações de paz.